Glória a Deus, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Está fraco? Amém? Glória a Deus, aleluias. Como a igreja está bonita, quanta gente, né? Olhem para trás para vocês verem que maravilha. E diga aí para o irmão mais próximo de você: você é uma figueira produtiva, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero convidar aos irmãos, agora neste momento, em que nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que abram aí suas Bíblias. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler os versículos 12 e 14, e depois o 20 e o 21, que diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Preste bem atenção nisso, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E ainda no versículo 12 e 14, aliás 20 e 21, diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Fechemos nossos olhos e oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, continua falando conosco, assim como o Senhor já nos tem falado através dos cânticos de louvor, através da leitura da palavra. No nome de Jesus, não permita que nenhuma pessoa saia daqui deste recinto, ou no final desta celebração, da mesma forma que entrou, mas que possamos sair daqui cheios da unção e da graça do Senhor. Fala-nos, Senhor, pois estamos aqui para ouvir. É no nome de Jesus que nós oramos e nós damos graças. Amém. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Você já parou? Aliás, sempre que eu tenho a oportunidade, eu faço essa pergunta: qual que é o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua existência neste mundo? Por que você acha que você veio ao mundo? Poderíamos ouvir aí várias respostas, né? Alguma irmã poderia dizer: eu vim para ser mãe. O homem vim para ser pai, o outro vim para ser um empresário, um professor, um advogado, seja lá o que for. Mas, amém, glória a Deus. Mas Deus tem um propósito ainda muito maior para todos nós. Ou seja, qual que é este propósito? Dar frutos. Nós somos frutos e devemos também dar frutos. Mas, infelizmente, o que nós temos visto ao nosso redor, muitas pessoas, ao invés de buscar o abençoador, buscam apenas a bênção. Não que a bênção seja ruim, glória a Deus, a bênção é uma maravilha. E nós, inclusive, somos incentivados a isso, a determinadas igrejas, várias denominações ainda colocam lá na frente, né? Venha buscar a sua bênção, a bênção da cura, a bênção da prosperidade, a bênção disso, a bênção daquilo. Amém, glória a Deus. Mas antes de tudo, nós devemos buscar o abençoador, porque a palavra diz que buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Amém. E as outras coisas, essas outras coisas lhe serão acrescentadas. A saúde, a prosperidade, o casamento, os filhos e tantas outras coisas. Ou seja, nós devemos dar frutos para a obra de Deus. E essa parábola que nós acabamos de ler, a parábola da figueira, ela conta que Jesus, ele tinha saído da cidade de Betânia em direção a Jerusalém, e no meio do caminho ele teve fome.
olhou para a beira da estrada e viu lá aquela linda figueira maravilhosa, cheia de folhas, bem vistosa, a ponto de chamar a atenção de quem passava por aquele caminho. E Jesus, então, se aproximou daquela figueira à procura de algo para comer. Mas, para sua decepção, depois de examinar, folha por folha, nada encontrou, além de folhas. Não tinha frutos. Jesus, então, vira para aquela figueira e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Acredito que os discípulos não entenderam muito bem aquilo ali, uma vez que o próprio texto diz aqui que aquele não era tempo de figos. Então, realmente não era para aquela figueira ter figos. Mas foram embora. E o interessante é que quando nós continuamos lendo aí o capítulo 11 de Marcos, entre este relato que acabamos de ler, ou seja, do versículo 12 ao versículo 14, tem uma narrativa de quando Jesus chega em Jerusalém, entra no templo e faz aquele escarcéu, sai com chicote batendo em todo mundo, expulsando aqueles vendedores que estavam transformando a casa de Deus em mercado, Ou seja, e para o horror daqueles sacerdotes, daqueles mestres da lei, daquelas autoridades que estavam ali, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas na verdade Jesus estava querendo mostrar alguma coisa. E depois, quando isso acontece, Jesus no outro dia sai de Jerusalém, voltando para o caminho de Betânia, e novamente, passando em frente àquela figueira, eis que os discípulos olham e aquela figueira está seca, da raiz até a ponta dos galhos. Claro que eles estranharam, de um dia para outro, nem sol à noite havia, como que aquela figueira pode secar daquela forma? Mas aí, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Eu imagino até que Pedro dirigiu essas palavras a Jesus, assim, até indignado, como que o Senhor faz uma coisa dessa? O Senhor, que é o Criador de todas as coisas, o Senhor matou essa figueira linda, maravilhosa, mas na verdade, Jesus estava querendo ensinar muita coisa para aqueles discípulos, assim também como para nós hoje. Mas aí alguém pode perguntar, mas como? A figueira nem tinha culpa pelo fato de não ter fruto, porque não era tempo de fruto. Mas o problema daquela figueira não era exatamente a ausência de fruto. O problema daquela figueira era a presença de folhas. Era aquela aparência, aquela falsa aparência que aquela figueira tinha. Porque enquanto aquela figueira especificamente se apresentava daquela forma linda, maravilhosa, cheia de folhas, as demais figueiras naquela ocasião estavam totalmente peladinhas, sem folha nenhuma, porque realmente não era tempo de frutos. O que nós aprendemos com isso? O que Jesus quer ensinar para nós hoje? Nós também não podemos viver de aparências, assim como aquela figueira. Infelizmente, o mundo hoje, não só naquela época, mas hoje também, as igrejas estão cheias de crentes nominais, de pessoas que realmente ocupam um lugar, de pessoas que estão sentadas no banco por aí, não estou falando só da igreja Batista da Renascença, não, em todos os lugares, mas não cumpre o seu papel, que é dar frutos. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu me lembrei de uma mensagem muito abençoada, proferida pelo pastor Moisés há algum tempo atrás, parece que o ano passado, ou mais algum tempo aí, quando ele estava falando sobre evangelismo e missões. Ele fez um estudo maravilhoso e mostrando para nós o seguinte, que, de acordo com os estudos, até mesmo de acordo com a palavra de Deus, já era para Jesus ter voltado, Mas por que Jesus não voltou até hoje? Porque Deus é fiel e a palavra diz que enquanto o mundo inteiro, enquanto houver uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus, então Jesus não voltará. Então, ele não voltou até hoje pela misericórdia de Deus, dando oportunidade para que muitos que ainda não ouviram, não foram alcançados, possam ter a oportunidade de serem alcançados e serem salvos também. Mas por que isso aconteceu até hoje, em um mundo tão evoluído, cheio de tecnologia, E por que todos ainda não ouviram essa mensagem de Jesus? Porque nós, os cristãos, nós crentes, não temos cumprido com o nosso papel. O pastor Moisés deixou isso muito bem claro. Ele mostrou para nós aqui um estudo, falando o seguinte: se todo crente, se todo aquele que confessa Jesus,
ganhasse pelo menos uma alma para o reino de Deus, todos já teriam sido alcançados. Mas, infelizmente, nós não temos cumprido o nosso papel. Nós não temos dado frutos. Nós temos levado a nossa vida como aquela figueira, vivendo apenas de aparência. Lindos, maravilhosos por fora, bem vestidos, bem arrumados, mas como comparou o próprio Jesus, nós muitas vezes somos como sepulcros caiados, maravilhosos por fora, mas podres por dentro, vazios, improdutivos. Então, é isso que Deus quer chamar a nossa atenção nesta manhã. Não sejamos improdutivos, mas cumpramos com o propósito que Deus determinou para cada um de nós. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque um dia você ouviu a palavra de Deus, você foi alcançado, mas não com o propósito de guardar isso só para si, mas de passar isso para frente, de reproduzir, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós vamos estudar sobre a figueira, né, o processo de produção da figueira, é interessante que mostra o seguinte, que a figueira, antes de dar fruto, a primeira coisa que acontece, ela dá aquele brotinho, daquele brotinho sai a florzinha, logo em seguida vem o fruto, e depois é que vem a folha. Não li isso em lugar nenhum, mas acredito que aquela folha que vem depois, Deus fez este propósito para quê? Qual que é o objetivo da folha vir depois do fruto? Exatamente para proteger o fruto, para que ele possa crescer viçoso, né? Para que ele possa amadurecer no tempo certo, ou seja, para que ele não seja castigado pelo excesso do calor do sol, mas que possa amadurecer no tempo certo e preservar o seu sabor, né? Adocicado, saboroso, que é tão apreciado. Mas, no caso dessa figueira, ela tinha apenas folhas, conforme nós lemos, ou seja, era uma falsa aparência, ela não dava frutos, assim como hoje, infelizmente, muitos de nós também agimos dessa forma. Eu não vou ler, mas além desta figueira, parece que Jesus, ele gostava muito de figueiras, né, para poder ensinar, usava a figura da figueira para poder ensinar. Então, além dessa figueira que nós acabamos de ver, nós temos também em outro evangelho, no evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, fala de uma outra figueira também relacionada à pessoa de Jesus. Ou seja, aquela figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Não vou ler para ganharmos tempo, vou apenas citar, mas fala que o dono de uma plantação de vinha, ele foi pelo 3º ano consecutivo àquela vinha. E no meio dela havia aquela figueira que ele mandou plantar com muito carinho. E pelo 3º ano consecutivo, ele não encontrou o fruto que ele esperava. Indignado, ele via para o vinhateiro, né, o cara que cuidava lá daquela plantação, e disse para ele o seguinte: corta essa figueira, porque já é o 3º ano que eu venho à procura de frutos e não encontro. Mas alguém poderia dizer, mas de repente, aquela figueira, né, talvez ela não estivesse ainda na idade de dar frutos, talvez ela foi plantada recentemente, por isso que ela não tinha frutos. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, diz o seguinte, e creio que aquele dono daquela plantação, ele tinha conhecimento disso. Só podia procurar fruto em uma árvore depois de algum tempo que ela estava produzindo. Por quê? O 1º, o 2º e o 3º ano, os frutos não podiam ser colhidos. Creio que é uma providência de Deus, até mesmo para sustentar, quem sabe, as árvores, as aves, os animais, não é? Então, os 3 primeiros anos não podia colher frutos daquela árvore. No 4º ano, apenas, é que aquele fruto podia ser colhido. Porém, não podia nem ser consumido. Aquele fruto era a primícia, conforme nós aprendemos, né? Os primeiros frutos são as primícias de Deus. Portanto, só no 5º ano é que o dono daquela plantação
poderia usufruir daqueles frutos. E aí, imaginando, se já era o terceiro ano que aquele dono daquela plantação estava procurando frutos para uso próprio e não encontrava, aquela figueira já deveria estar produzindo pelo menos há uns 8 anos, mas, no entanto, nunca tinha produzido. Aí ele dá essa ordem: corta essa figueira. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Por quê? O mesmo acontece com aquele crente que não produz. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é paciente, mas vai chegar um tempo em que nós seremos chamados à sua presença, e nós não poderemos nos apresentarmos diante de Deus com as mãos vazias. Nós temos que ter algum fruto para apresentar a Deus. E outra coisa que me chama a atenção aqui no relato dessa segunda figueira, é que quando o dono daquela plantação manda que ela seja cortada, eis que aquele homem que cuida da plantação fala: Senhor, com todo o respeito, mas deixa eu só fazer uma observação. Antes de cortarmos a figueira, vamos fazer o seguinte: deixa eu cavar ao redor dela, deixa eu dar uma podadinha, deixa eu colocar mais esterco, e quem sabe no ano que vem, o Senhor voltando aqui, ela terá frutos. O texto não fala se realmente, ela deu frutos, mas isso aqui é para a gente meditar. Como que está a minha vida hoje? Como que eu sou? Eu sou uma figueira produtiva? Sou uma figueira infrutífera? Ou será que eu estou precisando de mais um incentivo para produzir, como no caso aqui dessa segunda figueira, que estava plantada ali, no meio daquela vinha? Vamos analisar, cada um de nós aqui nesta igreja, Igreja Batista da Renascença. Você é uma figueira plantada aqui neste lugar. Você tem recebido o devido cuidado, você tem recebido o devido adubo, a irrigação, para que você possa produzir, se é que você não está produzindo? Eu posso afirmar que sim. Se há uma vinha, uma plantação, onde não falta investimento para a produtividade, é aqui nessa igreja chamada Igreja Batista da Renascença. E eu poderia até citar inúmeros exemplos, Porque, pastor Moisés, muitas vezes, certos membros ficam sentadinhos aí, falando: mas eu não tenho oportunidade na igreja, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Sabe, você sabe sim, você só está acomodado. E poderíamos dizer aqui, vários adubos que a igreja tem fornecido, escolas dominicais maravilhosas com ótimos professores, uma música, um louvor maravilhoso. Estava até, quando estava preparando isso aqui, lembrando daquele projeto Forme um Músico. Que coisa linda! Tudo isso é investimento que a igreja faz para capacitar, para preparar os seus membros para dar frutos. Mas, infelizmente, mesmo assim, muitos não reagem. Outra coisa que me chamou a atenção também, quando aquele cuidador disse: vamos cavar a raiz da planta, quando nós cavamos para adubar, muitas vezes algumas raízes são cortadas. Quando nós podamos para a planta para dar fruto, às vezes a planta pode até sentir, Na igreja, muitas vezes nós temos que fazer isso. O pastor fala coisas que muitas vezes o membro não aceita. Outro dia eu estava até ouvindo um pastor desabafando, dizendo o seguinte, que em muitas igrejas hoje, essas igrejas não têm membros, elas têm clientes. Por quê? O indivíduo está sentado aqui, se o pastor fala alguma coisa aqui no púlpito que não agrada, pastor, aquela palavra ali não foi muito legal não, então o senhor muda aí esse jeito e tal, e senão eu vou pegar o meu dízimo e vou para outra igreja que não falta, Então, em algumas igrejas, os pastores têm que medir até as palavras para ministrar, porque muitas pessoas, elas não querem serem tratadas para produzir, infelizmente. A última figueira que eu gostaria de citar é aquela figueira que está lá no livro de Lucas também, capítulo 19, de 1 a 6, aquela figueira conhecida como figueira brava ou sicômoro, Ou seja, um tipo de figueira diferente, que não produzia frutos agradáveis, frutos doces, produzia um tipo de fruto bem menor, fruto pequeno, que servia apenas para alimentar as aves. Mas,
nós aprendemos uma coisa interessante com essa figueira. Também não vou ler, vou apenas citar. É exatamente aquela figueira utilizada por Zaqueu para subir e enxergar Jesus quando ele passava. Vale a pena ler, né? Quem não conhece a história, depois leia, abra aí no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 6, que conta essa história. Jesus estava passando em Jericó, estava entrando em Jericó, e naquela cidade havia um homem, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, muito odiado pelo povo. Ele era cobrador de impostos, lá, prestava serviço para os romanos, e era um homem muito rico. Parte dessa riqueza, inclusive, devido aos atos desonestos, que ele roubava também das pessoas. Mas aquele homem, apesar de toda a sua riqueza, ele tinha um vazio dentro de si. Ele sentia a necessidade de levar uma vida diferente. E o texto, então, diz que aquele homem, diante de toda aquela multidão que cercava Jesus, ele, por ser de baixa estatura, acredito que fosse do meu tamanho, até menor do que eu, ele não conseguia enxergar a Jesus. O que é que ele viu? Olhou para aquela grande figueira na beira do caminho onde Jesus tinha que passar, subiu naquela figueira e lá de cima ele pôde ver Jesus. Ele tinha aquela sede, aquela necessidade de ver a Jesus, de ter um contato com Jesus. E eis que Jesus passando, olha para cima e vê e diz: opa, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero lá jantar na sua casa, né? Então, quando nós continuamos lendo isso aqui, depois o próprio Jesus disse, né, depois de ouvir o testemunho de Zaqueu: hoje houve salvação aqui nessa casa. Houve frutos do Espírito, frutos de arrependimento. Ou seja, mas a questão aqui não é Zaqueu, é a figueira. Aquela figueira que não produzia frutos agradáveis, comestíveis, mas ela serviu de suporte, ela serviu de apoio, ela serviu de incentivo para que alguém pudesse dar frutos para o reino de Deus. Então, muitas vezes, você que está aí me ouvindo, ou aqui no templo, ou na sua casa, você pode estar se perguntando: mas como que eu vou dar frutos para Deus? Eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Sabe? Você pode abrir a sua boca e dizer: ó, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta. Então você pode servir como um suporte, né? Você pode ajudar a alguém ganhar vidas para Jesus. Você pode financiar aos missionários que vão para longe para pregar a palavra de Deus. Você pode investir, por exemplo, em um irmão, um músico, né, que honra a Deus aí com seu dom, com seu talento. Pode investir até financeiramente nesse irmão, para que ele possa produzir mais ainda. Hoje, por exemplo, nós temos, né, pastor Ramaia, uma grande oportunidade para que você que tem vontade de produzir, queira produzir, o projeto Eu na TV. Olha que beleza, você não pode sair daqui na casa de ninguém para pregar, não tem tempo, você não pode ir para outros lugares, mas você pode investir neste projeto, você pode fazer a sua doação mensalmente, você está produzindo frutos para o reino de Deus. Assim como aquela figueira, né, fez com que Zaqueu pudesse produzir, você também pode produzir para o reino de Deus. Então, a nossa mensagem nessa manhã é nesse sentido: não seja como a figueira infrutífera, não viva de aparências, porque o que diz a palavra de Deus? Vai chegar o dia em que o Senhor, Ele vai te chamar para a prestação de contas e vai pedir: e aí, cadê aquele talento que eu te dei? Cadê aquele dom? Cadê o fruto que você produziu? Enfim, podemos concluir que, se pertencemos a Cristo, devemos dar frutos para Deus. Assim, meus queridos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Romanos 7, capítulo 4. A inexistência de frutos espirituais na vida do crente comprova que não pode permanecer no meio do povo de Deus. Portanto, é desraigado, ou seja, é desraizado, separado de Cristo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que possa dar mais fruto ainda. João capítulo 15, versículo 2. E a vida de aparência caridosa
pode até enganar aos homens, assim como aqueles fariseus, aqueles sacerdotes e muitos nos dias de hoje. Pode até fazer prosélitos, ou seja, seguidores, discípulos, mas não consegue ludibriar, não consegue enganar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. Esta é a lição que devemos extrair dessa meditação nesta manhã. E por último, quero dizer aos irmãos o seguinte: o primeiro Adão, ainda lá no jardim do Éden, ele foi até a figueira em busca de quê? De folhas. Para quê? Para cobrir a sua nudez devido ao seu pecado. Quando ele desobedeceu a Deus, quando ele produziu aquele fruto da carne, deixou de produzir o fruto do Espírito, ele se deu conta de que estava nu, sentiu vergonha de Deus e foi até a figueira para cobrir a sua vergonha. Mas o novo Adão, que é Jesus Cristo, ele não vai mais em busca de folha, ele vem em busca de frutos. E é isso que ele espera de cada um de nós. Frutos do Espírito, frutos do Espírito de Deus. Amém. Mas nem tudo está perdido. Ainda há esperança para aquele que não produz frutos, para aquele que deixou de produzir frutos, né? Lá no livro de Jó, diz que há esperança. Alguém diz por aí que a esperança é a última que morre, mas nós podemos afirmar que enquanto houver vida, há esperança, e nós estamos vivos. Você que não tem produzido de fruto, você ainda tem esperança, porque ao cheiro das águas, do Espírito Santo de Deus, você ainda poderá dar muitos frutos para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos, meditar nesse cântico maravilhoso que vamos cantar, vamos ouvir agora, e essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.